Seguimos falando sobre judicialização da derrubada do decreto do IOF. Para isso, eu converso agora com Rafael Favetti, cientista político, advogado e sócio da Fato Inteligência Política. Favetti, seja bem-vindo, meu caro. Uma ótima tarde a você. Alegria estar aqui contigo e com todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Caríssimo, tema difícil dessas últimas semanas. Judicializa, não judicializa? Em que pé está essa história? O que vocês vêm acompanhando deste tema? Uma judicialização da derrubada do IOF pode acirrar ainda mais os ânimos entre executivo e legislativo? Ou o PSOL acabou salvando o governo de talvez um mal-estar desnecessário? O partido, o PSOL, ele meio que queimou largada, né? Antes do governo decidir se iria buscar o seu suposto direito de maneira técnico-jurídica através da AGU, o PSOL foi lá e judicializou. O interessante é que o PSOL já tinha judicializado o próprio aumento de OF. Quer dizer, o PSOL agora corre contra o decreto legislativo. Isso é, o PSOL, quando entra com essa ação, necessariamente a AGU vai ser ouvida, o governo será ouvido, porque é do by the book da ação ouvir o governo sobre o assunto. Logo, o governo judicializar com uma peça própria, né, com uma ação só dele, governo, judicializar ou não, é mais uma fala política do que jurídica mesmo, porque juridicamente já está colocado. O tema já está sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Isso bem porque o ministro Gilmar Mendes, como foi dito na reportagem anterior, teria recebido a ação do PSOL e disse o seguinte: olha, existe uma ação com o tema IOF, não é o decreto legislativo, mas o tema é IOF, já está com o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, eu preciso saber se fica com ele ou comigo. E quem disse que fica com Alexandre de Moraes? O presidente do tribunal. O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, já decidiu que a ação fica com o ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. E isso acaba facilitando a tarefa do governo de tentar lidar com este tema, Favete. Qual que é a tua percepção? O PSOL ter queimado largada acaba dificultando essa tratativa com o Congresso, porque o governo ainda não havia tomado a decisão, ou o PSOL queimando largada acaba salvando o governo de ter de ele próprio enviar a ação para o Supremo Tribunal Federal e assim confrontar o Congresso Nacional? Ajudou muito, né? Porque o deputado presidente do Republicanos, Marcos Pereira, já tinha dito que se o governo judicializasse, seria o fim da governabilidade. O próprio presidente Hugo Mota disse isso, o presidente Davi Alcolumbre foi na mesma seara, que é mais ou menos assim: olha, o governo perdeu politicamente e agora vai querer levar para a seara jurídica. Quando o pessoal faz isso, o pessoal é daquele sindicato, né? O pessoal é daquele teatro ali, do cenário da política, e, portanto, ele atravessa, de certa forma, ajudando o governo. Como eu disse, se o governo, mesmo com a ação do pessoal, resolver entrar com ação própria, é porque o governo está deixando o juridiquês e está indo para a política mesmo. Isso está dizendo: olha, eu realmente não vou baixar a cabeça. É isso que o governo vai tentar dizer. Porque juridicamente o pessoal acabou ajudando já até politicamente o governo, nesse emaranhado aí, como bem você trouxe, da judicialização da política. E olha, a judicialização da política é exatamente isso. A judicialização da política é esse fenômeno qual um debate eminentemente político é transferido da sua arena própria, do seu teatro próprio, que é o Congresso Nacional, para o Judiciário. E é o que a gente está vendo, mais uma vez, nessa questão do decreto legislativo que susta um decreto do Executivo sobre o IOF. Perfeito. E aí, por exemplo, o Favete, como é que essa briga vai interferir em outras pautas que estão paradas na Câmara dos Deputados? O governo enviou uma medida provisória com alternativas ao IOF. Essas rusgas recentes, este atrito entre o presidente da Câmara e também o Executivo, pode até barrar essas alternativas ao IOF, que também envolvem aumento de impostos sobre LCA, LCI, CRI, CRA, debêntures incentivadas, também aumento da CSLL para companhias financeiras que não os grandes bancos ou instituições bancárias. Esse projeto está parado lá na Câmara dos Deputados, deveria ser votado, é uma medida provisória. Isso acaba atrapalhando essas rusgas recentes, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A governabilidade ainda existe essa troca entre executivo e legislativo.
Sobre isso, três coisas. A primeira delas, desde o início do governo Lula, do Lula 3, nós já tínhamos identificado que a governabilidade seria muito mais caso a caso do que mantida estruturalmente. Isso é, a tese de trazer partidos para dentro do governo, como republicanos, União, MDB, não daria ao governo uma governabilidade autodada. Ele teria que negociar caso a caso, e essa tese está se mostrando verdade. Número dois, sobre a rusga, vamos dizer assim, essa tensão mais elevada no atual estágio da governabilidade, é importante lembrar que o Congresso Nacional culpa o governo de uma decisão do judiciário. Isso é, todos lembram da decisão que Flávio Dino vem tomando ao longo do tempo sobre o que ele chama de moralidade e transparência na execução das emendas, e o Flávio Dino não recuou nisso, isso é, na tentativa de cravar mais accountability na execução das emendas. E o Congresso acha que isso é em conluio com o executivo, isso é, o executivo estaria aí, de certa forma, conversando com Flávio Dino para que ele exigisse mais moralidade na execução das emendas. Essa tese daria um programa só para isso, mas essa tese é interessante porque o início da tensão que foi gerada no decreto legislativo do IOF veio do próprio judiciário, porque os presidentes, tanto o Mota quanto Davi Alcolumbre, já tinham reclamado aí dessas decisões do ministro Flávio Dino. E o ministro Flávio Dino é o seguinte, olha, eu estou tentando fazer o que a Constituição manda, é da moralidade, é da transparência, e o Congresso vem tentando. E aí o mais interessante de tudo é que o Supremo disse que o Congresso, junto com o Executivo, que estaria dificultando a transparência no orçamento. Em outras palavras, ninguém está se entendendo. Ninguém está se entendendo, não estão falando a mesma língua, e a situação chegou na atual situação. E a terceira situação que a gente tem que compreender é que a tese que você conversou agora sobre LCI, LCA, CRI, CRAI, etc., ela já vem desde Meirelles. Meirelles já tentou, por uma vez, acabar com as isenções. Paulo Guedes chegou a mandar um projeto que acabava com as isenções, que, aliás, passou na Câmara, travou no Senado. E agora, de certa forma, o governo retoma essa situação. O que nos dá conforto em dizer que, no delta do tempo, independentemente qual governo será no ano que vem, a situação das isenções dos investimentos um dia vai acontecer. Por quê? Porque três governos diferentes, um de Michel Temer, um de Bolsonaro e agora o de Lula, já vem tentando aí, de certa forma, acabar com as isenções para as pessoas físicas de alguns tipos de investimentos. Perfeito. Inclusive, parte do mercado defende esse fim das isenções, garantindo isonomia para os produtos, porque há um fluxo ali, na tese, de quem é a favor deste fim das isenções, um fluxo muito mais elevado de recursos para determinadas categorias de ativos, justamente por conta dessa isenção total de impostos. Então, é um tema que tem até concordância de parte do mercado, né, Favete? Nem não é todo mundo avesso a essa mudança tributária em algumas categorias específicas de investimentos. Então, não é algo tão... não é um palavrão que estão falando baixinho, cochichando lá em Brasília. Exatamente isso. E quando você tem tudo isso que você muito bem analisou, e você tem o Congresso reativo agora, significa que o problema não é a coisa em si, não é o fim da isenção do IOF, o fim da isenção do LCI, do LCA, etc. Na verdade, o problema é político. Não é a matéria de fundo, né? Porque essa matéria de fundo, como a gente já comentou, já passou na Câmara uma vez. Então o Congresso não tem muito mais problema com isso. Na verdade, quando o Congresso tensiona, dizendo, olha, se continuar assim, eu não voto mais as isenções, se continuar assim, enfim, eu vou causar mais problema para a contraprestação necessária para a isenção de até R$ 5.000. Quando o Congresso fala isso, na verdade, ele está dizendo o seguinte: eu estou com um problema de relação com o governo. É isso que o Congresso está dizendo. Né? E o governo, enfim, vai ter aí agosto, especialmente em agosto, como retomar. Por que agosto? Porque nessa semana
é o fim da semana do São João, que é muito importante para os deputados do Nordeste e do Norte. Essa semana também o Congresso está meio de ressaca da semana passada, que foi a semana de vitória, vamos dizer assim, do campo majoritário contra o governo no decreto legislativo. E no dia 18 de julho, o Congresso entra em recesso e fica de recesso até o dia 30. Então, nós vamos ter aí, mais ou menos, a partir da semana que vem, 2 semanas para essa relação voltar a ficar melhor. Olha, é difícil que isso aconteça. Você acabou de mostrar aí um vídeo do presidente Hugo Mota, né, dizendo que não aceita a briga do nós contra eles, etc. Então, o que a gente está compreendendo é que essas 2 semanas que vão passar, talvez não sejam semanas em que a relação do governo com o parlamento vai ficar muito azeitada, mas sim vai ficar azedada, e talvez só em agosto essa coisa retome. E aí tem um problema, né? Agosto a gente já vai estar entrando aí quase no início do ciclo pré-eleitoral. Perfeito. E aí eu queria até entender, ô Favete, o governo precisa dessas medidas arrecadatórias o mais rápido possível, que é fechar as contas deste ano dentro da meta. Se não conseguir arrecadar, vai ter que bloquear parte do orçamento, parte das emendas parlamentares, orçamento de ministérios, de agências reguladoras. Nós trouxemos a notícia hoje mais cedo que a ANP e também a ANEEL já estão trabalhando com um menor orçamento em 10 anos, por conta desses bloqueios contínuos que nós vimos desde o ano passado, mas principalmente agora com estes 31 bilhões do mês de abril. E eu queria até entender, vai ter tempo hábil para o governo conseguir enveredar essas pautas? Agosto me parece muito apertado, porque agosto já é quase setembro, setembro é quase outubro, outubro é quase final de ano, e aí a gente já viu no ano passado tudo se espremer, achatar no finalzinho do ano. E caso essas pautas fiquem mais para frente, é muito improvável que elas gerem toda a receita que o governo precisa. Como é que você vê essa questão orçamentária pesando hoje, principalmente para a relação entre o Ministério da Fazenda e o restante da equipe do governo? O governo ele está limitado pelos constraints que o arcabouço fiscal coloca a ele. Isso é, se não arrecadar contento, vai ter que contingenciar. Né? Então, e se as despesas continuarem, vai ter que bloquear. Então, é isso. E o governo vai dizer isso para o Congresso e vai dizer o seguinte: olha, eu não vou só bloquear e contingenciar a execução orçamentária minha, vou também bloquear e contingenciar a sua também. Isso é, os parlamentares, uma hora ou outra, talvez sintam também na pele essa dificuldade toda, e isso pode ser o mote para sentarem à mesa e tentarem achar uma solução. Enquanto isso não ocorrer, não há incentivo para o parlamento de ceder aí às ideias arrecadatórias do governo. O parlamento continua dizendo que prefere uma medida de corte de gastos e pausa. Isso é basicamente política, porque o parlamento dá sinais o tempo todo de que, na realidade, não quer também corte de gastos. O parlamento o tempo todo dá esse tipo de sinal, né? Mas ele fala isso, ele fala que precisa do corte de gastos, e medida de corte de gastos, elas são muito mais, vamos dizer assim, demoradas, porque elas têm que pensar, elas têm que fazer um projeto da lei, elas têm que, enfim, negociar com o próprio Congresso. Logo, o que o Congresso está dizendo é mais ou menos o seguinte: estou preferindo deixar a coisa chegar no limite. E qual é o limite? O contingenciamento das emendas parlamentares, para saber o que eu vou fazer. Logo, o Congresso também está um pouco, vamos dizer assim, de birra para com o Executivo, porque ainda não sentiu na pele. E mais, o Congresso está muito, muito, muito tranquilo em dizer que o último leilão do petróleo seria suficiente para o governo não contingenciar as emendas parlamentares. Então o Congresso está mais ou menos assim, ó: eu vou esperar entrar esse dinheiro, ou pelo menos o início desse dinheiro do leilão de petróleo, vou ver se isso faz com que contingencie ou não as minhas emendas, e se não contingenciar, eu vou continuar colocando água no chope do governo. Agora, o que o governo fala? Olha, gente, se o dinheiro que entrar da venda do petróleo não for suficiente, eu vou ter que cortar do seu também, parlamento, eu vou ter que cortar do seu também, deputados e senadores. E aí o governo fala o seguinte: quando isso acontecer, necessariamente nós vamos ter que sentar para conversar. Logo, ainda está num jogo de espera. A gente ainda está num jogo de espera para saber o que vai acontecer.